A região em que nos inserimos reunia todas as condições propícias à fixação dos romanos, pois existiam 3 grandes lagoas navegáveis, Óbidos, Alfeizerão e Pedreneira, que proporcionavam as condições procuradas pelos romanos, que eram o fácil acesso por barco e sem estarem expostos na costa. Embora só existisse uma grande cidade romana nesta região, ela seria profundamente ocupada a avaliar pelos vestígios dispersos encontrados. Em Alfeizerão poderia situar-se a povoação de Eraducta e toda a região seria pontilhada por vilas, quintas, que tiravam partido das boas condições agrícolas e marítimas da região. A vila romana de Parreitas, por ter sido abandonada, permitiu que tivessem sido identificadas e estudadas as suas ruínas e parte do seu espólio constitui a exposição Romanos em Alcobaça, no Museu Monográfico de Parreitas, Bárrio. A exposição começa por fazer referência à extensão do mundo romano, de forma a contextualizar a ocupação desta região e a romanização do povo lusitano que, nessa época, estava dividido em pequenas tribos que se guerreavam entre si e habitavam nos castros, conjuntos de casas redondas de pedra, cobertas por colmo, situadas em sítios altos e defendidas por muralhas grosseiras. Com a conquista e a adoção dos costumes romanos, os lusitanos puderam passar a viver fora de muralhas e a tirar o maior proveito da agricultura, pecuária e pesca, passando de uma economia de subsistência para a criação de excedentes que eram exportados para o vasto Império Romano. O formato de exploração da terra era feito pela constituição de vilas, granjas ou quintas, que, sendo por vezes afastadas das povoações, eram autossuficientes e exportavam os seus produtos, ou para as povoações mais próximas, ou mesmo para outros locais do Império. Uma vila era constituída pela casa senhorial, os diversos equipamentos de transformação e armazenamento dos produtos, os estábulos e as habitações da criadagem. A casa romana era normalmente quadrangular, sem aberturas para o exterior, para além da entrada principal e do acesso para as dependências traseiras. As salas dispunham-se à volta de um átrio interior que proporcionava luz natural e acesso a todas as divisões. A maior parte do espólio exposto refere-se a peças de cerâmica, pois era o barro a matéria-prima mais comum para a produção dos objetos de uso cotidiano. De entre os objetos expostos está a telha romana, que veio revolucionar a cobertura dos edifícios e que ainda hoje, passados 2000 anos, as utilizamos com poucas alterações em relação à época. Outra grande inovação que os romanos trouxeram foi a capacidade de transportar a luz. Os romanos trouxeram a lucerna, pequeno recipiente de barro onde era possível colocar um líquido combustível, normalmente o azeite, e com um pavio incendiá-lo e proporcionar uma luz individual que podia ser transportada. Embora a casa senhorial desta vila não pertencesse a um rico patrício romano, seria de um senhor local romanizado e por isso não primasse pelas grandes decorações, foi possível mesmo assim, malgrado ter sido alvo de grande destruição, quer pela retirada dos materiais que a compunham, quer pela utilização agrícola do local, identificar pedaços de tecelas, o revestimento mosaico de algumas divisões da casa e fragmentos de estuque pintado que ornamentava as paredes interiores. Um dos equipamentos importantes da vila eram os fornos. Ainda hoje usamos fornos tradicionais para a cozedura do pão e aqui existiam também fornos para a cozedura dos recipientes feitos em barro. Contudo, também foram encontrados restos de cerâmica fina, chamada terra sigilata, por ter o sigilo, selo, do produtor, que atesta às trocas comerciais feitas com o exterior,
pois eram provenientes de outros locais. De entre os fragmentos de cerâmica encontrados, abundavam os restos de ânforas, de que aqui podemos ver uma réplica em miniatura. As ânforas eram os contentores da época romana e serviam para transportar todo o tipo de alimentos. Nelas se transportava o vinho, o azeite, o mel, a conserva de peixe, a que se chamava garum, que era um condimento indispensável na mesa dos romanos. Ainda hoje, os arqueólogos marinhos encontram restos de naufrágios onde é possível identificar o conteúdo das ânforas 2000 anos depois do naufrágio. De seguida podemos ver vários objetos de uso cotidiano e de adorno, sejam recipientes em vidro, conchas furadas, alfinetes, agulhas, pentes, fíbulas. Podemos ver também uma grande coleção de moedas romanas que são preciosas para os arqueólogos, pois permitem datar os estratos e a ocupação das ruínas. Estão identificadas com o imperador que as mandou cunhar e por isso são datáveis. Temos depois alguns pesos de tiar organizados de forma a demonstrar como seriam utilizados para a produção de tecidos com fibras vegetais ou animais. Estão também expostos alguns ossos de animais que foram encontrados no espaço da escavação e que nos remetem para a fauna da época, fosse de animais domesticados ou de animais selvagens, e que nos indicam que não houve alteração significativa na fauna local. Embora não esteja exposta, há uma peça muito interessante que permanece em estudo. Trata-se de uma placa de mármore com uma inscrição. Esta era uma placa para guardar em casa, com letras de pequena dimensão, e crê-se tratar-se de um poema a uma divindade, como agradecimento por alguém se ter salvo de um naufrágio. Finalmente, expõem-se mais algumas peças de cerâmica, estando uma delas reconstituída e onde podemos observar os conhecimentos exigidos aos arqueólogos para que, a partir de alguns fragmentos, consigam visualizar e reconstituir a peça original. Estão expostos ainda fragmentos de prato metálico, apenas usado por famílias de maiores posses, e um cadinho que atesta também a prática da metalurgia na Vila Romana de Parreitas. Com uma visita ao local das escavações, permite constatar-se que a casa senhorial tinha a entrada virada a norte. Os ventos dominantes viriam da lagoa, a noroeste, e era constituída por um telheiro com 3 colunas que dava acesso direto ao átrio. As instalações domésticas estendiam-se para sul do átrio e a nascente da casa encontraram-se vestígios de forja, tanques e oficinas.